Fala galera, Gustavo Dias na área, professor de Química. Hoje nós vamos começar mais uma videoaula, mais uma de tantas, meu Deus, que eu vou gravar, que eu já gravei para você, para estudar bacana, para o seu vestibular, para a sua prova, para o Enem, independente que você for, tá na faculdade, tá no ensino médio, que bom, eu vou te ajudar. Aqui você aprende química de verdade, o outro lado da química, a química científica, porém a química também bonitinha, a química alegre, a química feliz. Fique comigo que você vai ter sucesso total. Nós estamos aqui porque química de verdade é aquela que começa com G. Química com G é o melhor canal do YouTube de química no Brasil, isso você pode ter certeza. Ajude o professor Gustavo a chegar a 100 mil inscritos. Nós estamos num projeto que para 100 mil falta apenas um. Nós temos mais de 50 mil inscritos e se cada um dos 50 mil chamar uma pessoa, convidar uma pessoa a se inscrever no canal, nós chegaremos a 100 mil inscritos. 100 mil inscritos significa mais videoaulas, mais qualidade de áudio, mais qualidade de vídeo, professor mais feliz, professor explorando a sua felicidade e quem ganha são vocês. Porque são aulas gratuitas, completas, didáticas, para você aprender do jeito mais fácil. Então, ajude, não esqueça de dar aquele like, de compartilhar os meus vídeos, de ativar o sininho para quando chegar uma videoaula você já ir correndo assistir. Segue no Instagram, tá na descrição do vídeo. Me segue no Facebook, que também tá no Instagram do vídeo. Beleza? Ficamos aqui e na transição nós vamos começar mais uma videoaula. Pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre pressão parcial, volume parcial, misturas gasosas em termos de exercício. Não perca, corre lá, assiste o primeiro vídeo, onde eu explano toda a teoria para você entender e chegar nesse momento e realizar os exercícios. Nós vamos fazer 7 exercícios, né? E eu espero que esses 7 dêem uma base boa para você. São exercícios médios, alguns fáceis, alguns difíceis, mas o geral é para você compreender a matéria com mais sabedoria e de maneira inteligente você poder aplicar em outros exercícios, beleza? Então, na transição, nós vamos para a primeira questão. Vamos aí. Na respiração humana, o ar inspirado e o ar expirado têm condições diferentes. A tabela a seguir apresenta as pressões parciais em milímetros de mercúrio dos gases da respiração em determinado local. Qual é o valor do X em milímetros de mercúrio? Se o aluno olhar assim rapidamente, fala, nossa, que questão difícil, mas não é. Mas antes de falar dela, tem uma curiosidade aqui incrível. Hoje, primeira coisa, antes de você entender o que eu vou falar agora, entenda o que eu vou explicar aqui. Na natureza sempre tem a tendência, né? O normal da natureza é tender sempre para o equilíbrio, ok? Onde a força resultante, todas as forças, elas se equilibram, ou seja, elas se tornam zero, beleza? Não que não exista força, a força resultante, ou seja, o somatório das forças são zero, isso é o equilíbrio perfeito. E na natureza, o que é caminhar para o equilíbrio? É caminhar sempre do mais energético para o menos energético. Por exemplo, quando você está andando lá de avião, lá em cima, quando eu olho a pressão, você tem a pressão da cabine, né, dentro do avião, e a pressão de fora. A pressão de fora é muito mais baixa do que a da cabine. Por quê? Porque a da cabine, a tendência é manter a mesma pressão daqui do chão, do solo, ou seja, a pressão atmosférica. Por isso que a cabine é pressurizada, ou seja, é um motor, é uma bomba, né, que faz com que a pressão ela se estabilize sempre a 1. Por quê? Porque se a pressão se igualar lá em cima, a gente quase não vai conseguir respirar, porque a pressão é muito baixa. Por quê? Porque a pressão, por ser baixa, é devido à quantidade de moléculas, principalmente a do oxigênio que aqui a gente respira, e é baixíssima a quantidade. Por isso que os choques é muito baixo e o resultado desses choques, que é a pressão, acaba sendo baixo também. Então isso aí causa consequência, né? Beleza. Então por isso que quando em filmes você vê que a janela quebra ou ocorre uma dilaceração no avião, você pode ver que tudo que está dentro do avião, ele sai para fora, né? Sair para fora. Por que sair? Porque
a pressão dentro do avião, ela é grande e lá fora é pequeno. Então qual que é a tendência? A tendência é ir do maior para o menor, ou seja, de onde tem mais pressão para o menor pressão. O contrário acontece no submarino, por exemplo. No submarino, o que acontece? Lá dentro, lá no fundo do mar, a pressão é altíssima e dentro do submarino não é. A pressão continua sendo do solo. Por quê? Porque lá também é pressurizado. Mas a gente pode ver que se ocorre alguma ruptura no casco, a água, em vez de sair, ela entra, porque dentro do casco do submarino também tem água. Porque o fato dele subir ou descer é nada mais do que uma regulação de entrada e saída de água. Se ele quer boiar, ele joga água fora. Ou seja, ele joga água fora, fica ar lá dentro. Então o ar faz com que o submarino suba. A mesma coisa com a baleia. A baleia, o princípio é o mesmo. Olha que curioso, né? A baleia, para ela submergir, já que ela não respira, porque é um mamífero e tem pulmões, ela faz o quê? Ela joga a água fora, ela vai ficando mais leve e vai subindo, sem gastar muita energia. Tanto é que quando ela chega na superfície, ela joga o excesso de água fora. Aí ela respira lá a quantidade de ar suficiente e afunda de novo. E como que ela afunda? Jogando água para dentro. Porque ela vai ficando mais pesada, então automaticamente ela fica lá embaixo sem gastar energia. Porque se você já mergulhou, você já viu que você tem que fazer força para ficar mergulhado. Ou seja, você tem que fazer uma força. Agora, se você se enche da água, você faz um peso tão grande que você fica lá naturalmente sem gastar energia. Então você sobe ou desce com o quê? Com a entrada e saída de água. Isso é fantástico. E a nossa respiração, que é a base do nosso exercício aqui, é a mesma coisa. Você pode ver que a gente respira de maneira involuntária, ou seja, querendo ou não, a gente respira. Não depende de nós respirar, né? A gente pode dormir, pode desmaiar, pode fazer o que for, que a gente continua respirando, porque são ações involuntárias. Do que? Principalmente o diafragma, que é uma caixa torácica, é uma caixa de pressão, na verdade. Quando você vai inspirar, o que é inspirar? Jogar o ar para dentro. Quando você inspira, o que acontece? Você pode ver que, ó, faz isso, ó, para você sentir o seu diafragma, ó. Quando você inspira, ou seja, quando você está colocando o oxigênio para dentro, você pode ver que o seu diafragma ele levanta, ou seja, ele abre, a capacidade volumétrica dela aumenta. Por que ela aumenta? Porque se o volume lá aumenta, a pressão diminui. Isso é lei de Boyle-Mariotti. Isso é transformação isotérmica, beleza? Quando o volume aumenta, a pressão diminui. Isso é lógico. Por que a pressão tem que diminuir? Para ficar menor que a da área externa. Olha que perfeito. E quando a pressão se torna menor do que a fora, qual que é a tendência? A tendência da natureza é o quê? Caminhar do que é mais para o que é menos. Então o ar automaticamente entra para você sem você fazer esforço. E ainda passa pelas narinas onde o ar é aquecido, ou seja, quando o ar é aquecido, a pressão aumenta ainda mais, ou seja, então mais ar vai entrar. Olha que perfeito. Aí quando você quer expulsar, ou seja, quando você quer expirar, você vê que a sua caixa diminui. Por que diminui? Porque o volume está diminuindo, logo a pressão aumenta. Então a pressão interna fica maior que a externa. Ou seja, ele acaba expulsando o ar que está dentro de você. Isso chama perfeição, não é verdade? Ou seja, você respira pela diferença de pressão causada pelo seu diafragma entre a parte interna e a parte externa. Ok? Então o que ele quer saber? Ele quer saber a pressão parcial do gás carbônico. Pessoal, isso aqui é fácil, porque se você analisar, esse aqui é o ar inspirado, é o ar que entra, e esse aqui é o ar que sai. Então eu preciso saber qual ar que vai ficar. É só subtrair um pelo outro. O ar que entrou menos o ar que saiu é o ar que vai ficar para o seu organismo. Então, por exemplo, se eu quero saber, eu não respirei isso aqui de oxigênio e nem joguei, e nem vou precisar isso aqui de oxigênio. Agora, se eu subtrair isso aqui, é o quanto de oxigênio vai ficar no organismo. Por quê? Porque quando eu expiro, e ao mesmo tempo eu jogo fora o ar. Então, quando eu jogo fora o ar e coloco para dentro, eu estou jogando vários tipos de moléculas, né? Então, qual ar que está ficando para dentro? A diferença entre o ar que entra com o ar que sai. Isso é, né,
É questão de lógica. Imagina uma conta bancária. A conta bancária, você quer juntar dinheiro, vamos supor. Você não junta dinheiro gastando ou recebendo. Você vai juntar dinheiro à medida quando você faz a diferença entre o que você gasta e o que você ganha. Então, se você gastou R$ 200 e ganhou 400, então você tem um saldo de 200, então quanto que você juntou. Isso aí não é lógico? Então, quanto de dinheiro vai ficar para você? É só você pegar o quanto que você gastou e quanto você recebeu. Isso é lógico. É a mesma coisa. Qual a quantidade de ar que ficou? A quantidade de ar que ficou é só você subtrair o que você jogou fora e o que você consumiu. Então, o saldo dele é o que vai ficar. Porque é o saldo dele que ficando é o que vai causar a minha pressão parcial. Porque a pressão ela é proporcional à quantidade de moléculas que tem. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso somar isso aqui tudo. Então, ó, vou somar. Ou seja, somar todas as moléculas. Quando eu somo esse com esse, com esse, com esse, com esse, vai dar 760, ok? Quando eu somo com esse, vai ficar 728,3. E esse aqui, ó, mais X, porque eu não sei. Então, a minha diferença de pressão é o que vai me dar a minha pressão. E qual que é a diferença de pressão? 160 menos o quê? 728,3 mais X. Então, se eu subtrair isso aqui, é o que vai dar o meu X. Então, veja bem, vou subtrair aqui, ó, 160 com menos 128,3. Aqui eu completo com zero. Quando eu faço isso, dá 31,7. Então, esse 31,7 é o meu próprio X. Por quê? Porque é o que ficou. Porque a pressão, ela não vai ser nem aumentada nem diminuída. A pressão ela vai se tornar constante. Porque se a pressão deu 160 para entrar, ela vai dar 160 para sair. Então, esse aqui é o ar que eu inspiro. E esse aqui é o ar que eu expiro. Então, se aqui deu 160, aqui também tem que dar 760, aliás. Falei 160, né? Então, se aqui deu 760, aqui tem que dar 760 também. Por quê? Porque o mesmo ar que eu pego, eu jogo fora. Considerando uma respiração perfeita, lógico, né? Porque se a pessoa está ofegante, é lógico que ela elimina mais do que absorve. Ok? Então, se eu fiz isso aqui, ó, e deu 728,3. Pô, quanto que falta para poder chegar a 160? É o meu próprio X, é o que está faltando aqui. Então, subtraiu, então o meu X aqui, ó, 160 menos 728,3 mais 31,7. Então, fica 760 menos 760. Então, a diferença de pressão é quanto? É zero. Considerando uma respiração perfeita, ok? Então isso aqui é só raciocínio lógico. Vamos para a questão 6? Vamos lá? Um frasco de 22,4 litros contém 2 mols de H2 e 1 mol de N2 a 273,15 kelvins. Ele deu a constante aí R. Podemos afirmar que, letra A, as frações molares de H2 e N2 são respectivamente a 2/3 e 1/3. Isso aqui é legal, porque a gente pode trabalhar com vários quesitos aqui, ó. Show de bola isso aqui. Então vamos aqui, eu vou analisar o zero aqui, ó. E ele falou que a fração molar é 2/3 e de 1/3. Gente, fração molar já é batida aqui, né? Por que é fração molar? No caso H2 é o número de mols de NH2 com o número de mols o quê? Total. No caso são só dois gases, então só totalizando aqui, ó. Então o N2, aliás, eu quero do NH2, que o NH2 ele deu lá, né? São 2 mols. E dividido pelo número total, ou seja, 2 mais 1. Então vai ficar 2/3 de mol. Agora, para eu saber do N2 é fácil, ó. Então fica N2 e o número de mols total. Ou seja, o número de mols do N2 é 1,
sobre 2 mais 1. Então fica 1 sobre 3. Então tá aí, ó. Essa questão está o quê? Verdadeira. Olha aí que bacana, né? Então só fração molar, tranquilo. Aí tá perguntando se a pressão da H2 parcial é 2 e a pressão N2 é 1. Você tem que fazer, né? Vamos fazer aqui. Então, número 1 vale. Como que eu calculo a pressão parcial? É só pegar a fração molar vezes a pressão total. Então, a pressão H2 é a fração molar eu já tenho. Do H2, que é 2/3. Só que tem um problema, não tem a pressão total. Que, inclusive, é até pergunta da opção 2, ó. Se a pressão total vale 3 atms. Né? Então, vamos aqui. E agora, como que a gente faz a pressão total? Pessoal, é fácil, porque ó, ele deu o volume, ele deu a constante, deu a temperatura, deu o número de mols total. Qual que é o número de mols total? N. Então, se ele deu o número de mols total e o volume que ocupa essa mistura gasosa, poxa, eu já vou colocar aqui o 2, ó. Porque, ó, PV nRT. Porque, ó, quando que é a pressão? É o que eu quero. O volume, ele já deu 22,4. O N é 3, o R 0,082 e a temperatura 273,15. Ó, fazendo essa conta todinha aqui, ó, passando aqui dividindo, vai ficar 3 atm, né, aproximadamente. Então, primeiro, a questão 2, ela está verdadeira, e agora eu vou analisar a 1, porque agora eu posso analisar. Então aqui, ó, vezes 3, que é a minha pressão total. Isso aqui, ó, corta, ficou 2 atm. Beleza? E aqui também vai ser 1 atm, né? Porque se o total é 3 e aqui deu 2, então vai ser 1. Mas vamos fazer, ó, vamos fingir que nós é palhação, ó, xN2 vezes a pressão total. Então a pressão de N2 é, quanto que é o x de N2? É 1/3 vezes a pressão total, que é 1/3. Corta, então dá 1 atm. Então, essa opção está verdadeira. Olha aí que bacana, né? Número 3, olha aí, ó. Número 3, se ele falou que diminui o volume pela metade, leio junto comigo, ó. A pressão vai dar 1,5. Vixi. E aí, hein? Vamos fazer isso aqui? 3, ó. Qual que é a fórmula que a gente está usando para brincar? nRT. Então, a pressão é o que eu quero. O volume, ele reduziu para metade. Então, é 11,2. Não é isso? Igual a N, que é o 3, 0,082. E a temperatura, que é 203,15. Então, se eu subtrair por 22,4 deu 3, se eu estou dividindo pela metade, quanto que vai dar, hein? Ó, quanto que vai dar? Vamos ler. Então, realmente aí tá tudo ok. Então, fazendo isso aqui, ó, pode fazer aí, a pressão vai dar 6 atm, né? Então a pressão total dá 6. Isso é lógico, né? Se o volume diminui pela metade, a pressão, ela vai ter que aumentar o dobro, né? Então, por isso que aqui está falso. E a número 4, vamos ler? O hidrogênio N2, por ter densidade diferente, não se misturam. Ah, pessoal, para, né? O fato de ter densidade diferente não significa que não se misturam, tá? Isso não é fato. Não confunda, água e óleo são densidade diferente, tá? E eles não se misturam, mas se misturam não por causa da densidade. Se misturam porque as características químicas delas são diferentes. A água é apolar, e o óleo é apolar. Por isso que elas não se misturam. Então, a fato de misturar ou não está mais ligado com a polaridade da molécula. Se são polares, se misturam. Se são polares com apolares, não se misturam. Então, o gás, se ele não se misturar, é porque um é polar e apolar, tá? Isso aí é fato. Agora, se eles não se misturar, não tem nada a ver com a densidade, tá? A densidade, ela só vai determinar quem fica em cima e quem embaixo. Quem é menos denso fica em cima, quem é mais denso fica embaixo. Simplesmente isso. Então, a densidade não influencia na mistura, se mistura ou não. O que influencia na mistura é a polaridade das moléculas. Beleza? Pessoal, antes de encerrar, nós vamos terminar aqui com duas curiosidades bacanas.
Você já viu que um mergulhador de alta profundidade não pode subir muito rápido? Por que isso acontece? Bom, um mergulhador que desce a alta profundidade, ele tem que entender que a pressão lá da água é muito maior que a pressão dentro do corpo. Mas como ele desce lentamente, porque não consegue descer muito rápido pela própria resistência da água, o corpo começa a adaptar à nova pressão, ou seja, a pressão de fora que está alta. Para subir é muito mais rápido, mas só que não pode subir rápido. Por quê? Se ele subir muito rápido, vai ocorrer uma descompressão. Por quê? Porque na superfície a pressão ela é bem menor, então a pressão que está grande vai diminuir, ou seja, uma descompressão, e o organismo pode não adaptar essa nova descompressão. Se o organismo não adaptar, pode ocorrer hemorragia até a morte, com embolia. Ou seja, acaba formando bolhas de ar pela descompressão e você sabe que embolia é morte praticamente na hora. Então por isso que nadadores de alta profundidade não podem subir muito rápido. E acompanha essa imagem aqui atrás de mim. Já parou e perguntou por que a baleia, sendo um mamífero e ela respira por pulmão, ela não consegue voltar para o mar e ela não voltando, ela morre? Mas por que ela morre se ela não precisa da água para respirar? Ela morre, né, sem ar. Por quê? Pessoal, é interessante, né? Mas quando você está dentro da água, a pressão que a água faz, ela é uma pressão que ela faz com que, entre aspas, chamado empuxo. Se você nunca viu falar dessa palavra empuxo, é uma força vertical para cima, onde contrabalanceia com o peso. Isso faz com que, por exemplo, você consiga me carregar dentro de uma piscina que naturalmente você não consiga carregar. Ou qualquer coisa muito pesada dentro da piscina você consegue carregar. Todo mundo já fez essa experiência. As pessoas ficam muito mais leves na água, exatamente por causa dessa pressão hidrostática, essa pressão da água, ok? A baleia é a mesma coisa. A pressão que o corpo faz com os órgãos dentro da água é pouquíssimo, porque está dentro da água. Porém, quando ela fica encalhada, a pressão aumenta demais. Então, se ela não voltar rapidamente, a pressão vai aumentando e vai pressionando o pulmão. E o pulmão morre. O que acontece quando a pressão no pulmão? Ela não respira. Se ela não respira, ela morre. Uma curiosidade de gases.